Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer ser meu aluno em 2019 e aprender também como vender online? Então clica no link na descrição desse vídeo agora. Ao vivo do CT Ninho do Urubu, o Álvaro Loureiro está acompanhando o dia do Flamengo. Já ele vai falar sobre esse duelo de amanhã na Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Mas agora, Álvaro, a gente quer saber de você como é que repercutiu aí no CT Ninho do Urubu a definição do adversário do Flamengo, o Emelec, um velho conhecido, hein, Álvaro? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Olá, Calheiros, muito bom dia para você, para o Paulo Lima, para o Jackson, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Fox. Pois é, estamos aqui acompanhando a terça-feira do Flamengo, o time trabalhando nessa manhã de terça por aqui, hoje com um treino fechado, né? O Abel Braga fazendo mistério, não vai permitir nem aquelas tradicionais imagens do aquecimento, né? Do comecinho da atividade. Hoje, jornalistas fizeram a entrevista coletiva e depois tiveram que vir aqui para o lado de fora do CT. Ainda estamos na parte interna, mas numa área em que não temos acesso, não temos contato visual com o campo, com a atividade dos jogadores. E esse foi um dos assuntos tratados na coletiva do Cuéllar antes desse treino nessa manhã de terça-feira aqui no Ninho do Urubu, o conhecimento do Flamengo, né, do seu adversário na fase oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Emelec. Para muita gente o Flamengo foi um dos times que acabaram se dando bem nesse sorteio, né? O Flamengo vai encarar um adversário que não tem tanta tradição assim, mas na entrevista coletiva aqui o Cuéllar destacou a força do Emelec, disse que o time que chega nessa fase, oitavas de final da Libertadores, tem que ser respeitado e essa vai ser a postura do time do Flamengo diante da equipe equatoriana. Ele também falou sobre outros assuntos, falou sobre o confronto com o Corinthians, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um confronto, um outro adversário bem conhecido pelo Flamengo. No ano passado as duas equipes se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil e o Corinthians acabou se classificando. Falou também sobre uma especulação envolvendo um possível interesse do West Ham, clube inglês, no futebol do volante colombiano do Flamengo. Disse que não chegou nenhuma proposta oficial para ele, que está com a cabeça única e exclusivamente no Flamengo. A gente vai ouvir agora alguns trechos dessa entrevista do volante colombiano antes da atividade nessa terça-feira aqui no Ninho do Urubu. Vamos ouvi-lo. Eu não tenho nada a falar, eu fui encarregado disso, meu representante. Se tiver alguma proposta, ele vai me falar no momento certo, mas por enquanto estou aqui no Flamengo, estou muito contente aqui. É um clube que eu agradeço muito, o momento que eu estou vivendo, o momento da minha vida, no momento da minha vida que o Flamengo me recebeu. Então, na verdade, não tô sabendo de nenhuma proposta e por enquanto estou aqui, estou cumprindo meu contrato, estou acordando todo dia pensando no Flamengo, acordar, trabalhar e tentar fazer o melhor pelo clube. Eu acho que a gente já sofreu várias eliminações por causa disso. O ponto forte agora é que a gente não pode passar pelos mesmos erros, que já tem uma ferida sobre isso, então a gente está trabalhando, está ciente dos erros que a gente comete para receber aqueles gols. Estamos trabalhando acima disso, obviamente que vai ser decisivo agora em fase mata-mata, mas somos conscientes dos erros que estamos cometendo e o importante é a gente trabalhar para não voltar a cometer esses erros e ficar fora de uma fase mata-mata, que é muito importante para nós. Agora contra o Corinthians não vai ser diferente, a gente tem que entrar muito ligado lá, vai ser muito difícil o jogo e com certeza se a gente não receber gol na frente tem muita qualidade para a gente marcar a qualquer momento. Conheço a história do Emelec, sempre está disputando título lá, que é um time importante cada ano e não é à toa que sempre está na Libertadores, né? Então vai ser um confronto muito difícil, não vemos favoritismo nosso, temos um grande time sim, isso aí a gente tem muita consciência e o Emelec também, é uma fase definitiva, uma fase que a gente tem que cometer os menores erros possíveis para passar de fase e respeitar muito o rival que se está nas oitavas da Libertadores porque fez por merecer e vai ser um confronto muito difícil para a gente, que tem que trabalhar muito, tentar fazer grande jogo para passar de fase. Tá aí o Cuéllar falando sobre esse confronto diante do Emelec, né, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Essa fase vai ser disputada só depois da Copa América, lá em julho, mas ele pregando respeito ao adversário que não tem tanta tradição assim, mas claro, também oferece perigos ao time do Flamengo, pessoal. Legal, valeu Álvaro Loureiro, está ao vivo no CT Ninho do Urubu. O Cuéllar já falou cedinho, como ele mostrou aí pra gente. Álvaro, já eu volto com você aí, mas aí para falar de Copa do Brasil, combinado? Então já
Álvaro Loureiro, ao vivo do CT Ninho do Urubu, Flamengo com treino fechado, hein? O último antes dessa viagem para São Paulo. Amanhã tem Corinthians e Flamengo. Primeiro duelo, oitavas de final, Copa do Brasil. Porque o assunto ainda é Libertadores. A gente volta a repercutir aí esse sorteio, falando de Flamengo e Emelec. E o Luiz Eduardo Batista, que é o vice, né? Presidente de Relações Externas do Flamengo, ele esteve lá representando o clube em Luque e a gente vai ouvir agora como é que ele analisou esse duelo do Flamengo nas oitavas de final. Aliás, o BAP, né, como é conhecido, falou também sobre possíveis reforços para o Flamengo para a sequência da temporada. Olha aí. Não tem adversário fácil nessa fase. A gente, há uma semana atrás, estava todo mundo roendo unhas para ver se passariam ou não passariam. Então, o caminho é duro para todos os clubes. Eu entendo que para o Flamengo foi bom jogar no nível do mar. Mas os adversários são todos muito difíceis, a gente respeita muitíssimo o Emelec. E passado não ganha jogo. Então o Flamengo tem que fazer o seu dever de casa muito bem feito, jogar com muita seriedade para conquistar essa passagem para as quartas. Em relação a eventuais reforços, é claro, a gente trabalha com essa possibilidade, está no nosso planejamento. Nós temos 2 executivos nossos agora trabalhando nisso e na Europa, cuidando disso. E a gente espera que essas negociações tenham um final feliz para o Flamengo e para o torcedor rubro-negro. Mas é muito cedo para a gente antecipar qualquer coisa. O que eu posso adiantar aqui é que as conversas estão acontecendo enquanto nós estamos aqui falando e oxalá elas tenham um final positivo para a nação rubro-negra. O nosso técnico é o Abel, nós viemos até aqui com o Abel e nós vamos prosseguir com o Abel. Isso não é uma escolha do BAP, isso é uma escolha do Clube de Regatas do Flamengo. Começa no presidente e vai até o faxineiro que trabalha duro lá no clube, um dia sim, o outro também, para ajudar o Flamengo a conquistar glórias. Agora, nas mídias sociais, nas redes sociais, é claro que quando você perde, um clube com a dimensão do Flamengo, com as expectativas que nós temos, todos, eu inclusive como torcedor também, é claro que o nível de cobrança é imenso. Então, assim, quem não gosta de cobrança, quem não gosta de pressão, não se sente confortável, não pode jogar no Flamengo de hoje em dia, não pode treinar o Flamengo de hoje em dia, não pode dirigir o Flamengo de hoje em dia. Essa pressão está em todo mundo. O pau que dá em João, bate em Maria também. Então, faz parte do jogo, é natural. Mas nós estamos muito felizes com o trabalho do Abel até agora, estamos muito orgulhosos da gente ter conseguido passar de fase. Isso era um desafio para o Flamengo, todos vocês sabem. A gente não escondia de ninguém, faz parte do planejamento da gente do ano. E nós vamos seguir em frente, focando no próximo passo, um dia de cada vez. Aí o BAP, eu senti falta, confesso, do presidente do Flamengo, né? Assim como presidentes de outros clubes brasileiros também, só tivemos 2 presidentes presentes lá. Pois não adianta reclamar, né? Ah, Comembol... O Maurício Gagliotti e o presidente do Cruzeiro estava lá também. Ah, Comembol é contra os brasileiros, né? Tem que estar lá, né? Não está lá naquela conversa, naquele cafezinho. Bom, enfim. O BAP falou que Abel Braga, mantido. Rede social derrubou o Abel, né? Hashtag fora Abel, né? Fora Abel, né? Fora Abel, ninguém aguenta mais. Aí terminou em primeiro do grupo, decide o segundo jogo em casa contra o Emelec. Campeão carioca? Campeão carioca, consegue jogar com 2 times alternativos, o time titular. Falamos daqui a pouco, ou vamos falar daqui a pouco, né? Já tivemos aí a posição de Flamengo e Corinthians, mas a Libertadores da América é só lá depois da Copa América. Então a consequência disso é que a expectativa se cria agora exatamente por estudar o adversário. O Emelec é um velho conhecido, né? A gente já falou disso aqui, vamos retratar daqui a pouquinho em algumas artes, enfim, saber dos confrontos. O Flamengo em 6 jogos venceu 5, tem apenas uma derrota. A gente vai falar sobre isso, entendeu? Mas é um time que eu acho que estou com o BAP aí. Pelo menos ele criou uma expectativa de alívio. Ufa, passamos daquela fase da qual o Flamengo não passava há tanto tempo, ficava sempre pelo meio do caminho, forte time, candidato à próxima vaga e ficava pelo caminho. Não, agora passou, vai adiante com o comando do Abel. Eu acho que é isso, falou em reforços, né? A gente sabe que o Rafinha, jogador do Bayern de Munique, tem a última rodada agora lá na Bundesliga, já está acertadíssimo, a não ser que haja uma grande zebra, mas em princípio, informação já passada por nós aqui, exatamente essa, de que acertou com o Flamengo, está tudo certo. E também uma procura de reforços. Né? Se fala do Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, se fala do Gil, que está na China, enfim, é uma expectativa de reforçar o Flamengo para o segundo semestre, visando aí, quem sabe, o sonho da conquista da Libertadores da América. Um sorteio bom para o Flamengo, acredito, jogando em Guayaquil, jogando ao nível do mar, como disse o BAP, e sem forçar muito naquelas viagens longas de altitude, como o Flamengo já teve, inclusive, em Ouro.
Vai jogar no Jorge Cappo, estádio que o Flamengo conhece bem. A gente já vai mostrar aqui também, né? O que disseram os presidentes do Cruzeiro, do Palmeiras, dirigentes do Atlético, do Internacional, do Grêmio, enfim. Vamos tratar de todos os clubes brasileiros aqui nas oitavas de final da Libertadores, mas a gente está repercutindo aqui o Flamengo. E Flamengo enfrentando um velho conhecido. Vamos colocar no telão aqui o Emelec, o retrospecto do Flamengo com o Emelec. Primeiro a gente começa mostrando exatamente isso. Até hoje são 6 jogos. São 5 vitórias do Flamengo, hein? E apenas uma derrota. Eu estava nessa derrota lá em Guayaquil. 2012, né, cara? 2012. De virada. O Flamengo saiu na frente no Jorge Cappo. O Flamengo era comandado pelo João Santana. Tinha Ronaldinho, Léo Moura, aquele time, né? Com Elano, enfim. E tomou a virada, perdeu 3-2. Nenhum empate, né? E a gente tá vendo aí, o Flamengo tem o dobro de gols do Emelec nesse confronto. Quer dizer, historicamente, o Flamengo leva ampla vantagem nos números. Agora, né? recentemente, lembrar que o Emelec venceu o Cruzeiro e tirou do Cruzeiro a vantagem de ser o melhor time da Libertadores da América desse ano, né? Deixando o Palmeiras com maior pontuação. No Mineirão. Né? Com um técnico novo, um técnico espanhol. Isso. Um time que não vai bem no Campeonato Equatoriano, é o 10º colocado, mas Libertadores da América, como a gente fala, é outra competição. O Jorge Cappo é outro estádio, né? Eu me lembro que em 2012, quando o Flamengo leva a virada, ainda era aquele velho Jorge Cappo. O sapão, estádio acanhado, estádio antigo, enfim, o torcedor quase dentro do campo. Hoje passou por reforma, é um estádio bem mais amplo. Aí são lances, daquele jogo. O Flamengo só na frente com esse gol aí do Léo Moura, ainda no primeiro tempo. E aí acabou levando uma virada, perdeu o jogo por 3-2. E aí foi o ano que o Flamengo se complicou, né? Perdeu a vaga na última rodada justamente pro Emelec, que fez o gol lá no Olímpia. Exatamente. Enfim, vamos ver aqui esses confrontos. Vamos colocar aqui, qual é a próxima tela? Vamos girando aqui, analisando o Emelec, o adversário do Flamengo. Aí, são os confrontos. Flamengo lá em 2012, como a gente disse aqui, venceu. Esse jogo foi no Newton Santos. 1-0. Em 2012, depois perdeu de virada, foi a única derrota, né, do Flamengo na história da Libertadores para o Emelec. Depois, em 14, eles se enfrentariam novamente com 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo venceu no Rio e venceu em Guayaquil. Isso. E a gente teve também o duelo do ano passado, né, que o Vinícius Júnior arrebentou no Maracanã. O Flamengo venceu também no Equador e venceu no Maracanã com grande atuação do Vinícius Júnior. E lá também fez gol lá, né? Fez os gols lá no Equador. Olha, tem tudo aí para avançar, né, Paulo Lima?